Na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão aqui sobre a América Anglo-Saxônica, tá? A América Anglo-Saxônica é a porção do continente americano que corresponde ao território de dois países, né? Os Estados Unidos e o Canadá, tá? E ambos foram colonizados aí de maneira mais atuante pela Inglaterra. Aqui na página 398 e 399 vai falar sobre o relevo e a hidrografia, tá? A gente vai poder observar aqui que nós temos a presença, né, se destaca pela presença de duas grandes cadeias de montanhas, tá? Sendo uma no oeste e outra no leste da região, tá certo? Em relação à questão da hidrografia, os rios que apresentam grande importância, né, é o Mississippi e o Missouri, tá certo? Nas montanhas rochosas origina-se o Rio Colorado, que é o formador do maior cânion do mundo, né, o Grand Canyon, tá certo? O conjunto dos grandes lagos da América do Norte, tá? Como você pode observar aqui, foi formado aí pelo derretimento de um grande manto de gelo, né, que cobria vastas áreas da América do Norte, tá certo? Durante aí o último período glacial. Passando para a nossa próxima página, você vai poder observar aqui o clima e a vegetação da América Anglo-Saxônica, né? E aí você vai ver aqui, ó, na legenda dos mapas, quais são os climas e quais são as vegetações, né, que predominam, tá certo? É importante a gente ressaltar que no clima temperado nós temos a vegetação predominante, que é a floresta temperada, tá certo? Como você pode observar aqui, tá? No oeste dos Estados Unidos, nós temos aí a ação de correntes frias, como a da Califórnia, que somam-se à presença de elevações perto da costa que bloqueiam a passagem de umidade em direção a leste. E esse cenário aí contribui para a formação de áreas de clima desértico e semiárido, certo? Passando aqui para a nossa próxima página, você vai poder observar que aqui vai falar sobre o território e população dos Estados Unidos. Então, durante as nossas aulas, a gente viu que eram 13 colônias, né, o processo de povoamento e colonização, e a partir, né, da independência, se formou aí os Estados Unidos, né, composto aí de 50 estados mais o Distrito da Colômbia, tá bom? O processo de colonização, né, a colonização foi uma colonização de povoamento, né, onde os colonizadores, né, vieram para morar naquela localidade, né, certo? Passando aqui para a nossa próxima página, né, vai falar sobre, né, como eu falei para vocês, existiam as 13 colônias, nós tínhamos as colônias do norte e as colônias do sul, né? As colônias do norte eram colônias industrializadas e as colônias do sul eram colônias agrárias, tá certo? As colônias do sul também tinham outra característica que era a mão de obra escrava, né? E já as colônias do norte não tinham, né? Eles queriam que acabasse aí com essa questão da escravidão, certo? Essa rivalidade que existia entre as colônias do norte e as colônias do sul, né, gerou aí uma guerra civil que foi chamada de Guerra de Secessão, tá certo? Vai falar um pouquinho sobre a questão racial nos Estados Unidos, né, que nós já explicamos. Aqui tem Martin Luther King Jr., tá certo? Realizando aqui um discurso em Washington, tá certo? E na década de 60, né, ele foi um dos ativistas aí que lutou pelos direitos civis da população afrodescendente lá no país, tá bom? Passando para a nossa próxima página, vai falar um pouquinho aqui sobre a distribuição da população, que também não ocorre, né, de maneira homogênea, ou seja, eu tenho populações morando mais em determinadas localidades do que em outras, né? E eu posso dizer para vocês também que o desenvolvimento socioeconômico, né, é muito alto, tanto nos Estados Unidos como também no Canadá, certo? São países aí que têm o IDH muito bom, né? O IDH, para quem não lembra, é Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração, tá certo? A renda, a escolaridade e também a expectativa de vida, certo? Como os Estados Unidos é um país, né, desenvolvido, tá certo? Ele acaba exercendo uma influência muito grande, tá certo? E por ser um país desenvolvido, muitas pessoas, né, acabam querendo
ir para os Estados Unidos, né, tentar uma vida melhor, tá certo? E aí ocorrem as migrações, tá certo? Só que muitas vezes essas migrações, né, elas também ocorrem de maneira ilegal, tá certo? Porque existem uma série de requisitos, né, para você migrar para os Estados Unidos, tá? E como muitos, né, não atendem aí a esses requisitos, tá certo? Tem essa questão aí da lei migratória, né, para lá. Então, como muitos não conseguem entrar de maneira legal, eles acabam tentando ir de maneira ilegal, né, para os Estados Unidos, tá certo? A lei migratória estadunidense é rígida e as pessoas que são pegas tentando atravessar a fronteira ilegalmente são deportadas, tá? Aqui as patrulhas na zona de fronteira são realizadas pela Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, tá bom? Passando aqui para as nossas próximas páginas, vai falar da economia dos Estados Unidos, tá certo? Que representa aí a principal potência econômica global, tá? Sobretudo por apresentar aí o maior produto interno bruto do mundo, né? Então a economia do país é impulsionada aí por um parque industrial de alta tecnologia, como eu falei para vocês, é um país desenvolvido, tá certo? E que influencia aí o mundo todo, tá bom? Tem aqui o setor secundário, né, que são o setor das indústrias, tá certo? Passando aqui, nós temos também o setor primário, tá certo? Que também se destaca lá. E nós temos o setor terciário, que é outro setor também que se destaca na economia dos Estados Unidos, tá certo? Passando aqui para frente, tá? Vai falar sobre a questão das multinacionais, né, estadunidenses. As multinacionais são empresas estrangeiras, né, que têm a sede em um país e aí elas colocam as suas filiais em países, geralmente países em desenvolvimento, certo? Passando aqui para frente, tá? Vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do protecionismo, né, que é a aplicação de tarifas praticada pelo Estado aos produtos estrangeiros importados, né, a fim aí de proteger, tá certo, a sua própria economia, certo? Passando aqui para as nossas próximas páginas, vai falar sobre o Canadá, que é atualmente uma federação composta de 10 províncias, né, e 3 territórios, e seu governo é dirigido por um primeiro-ministro, tá? O país, né, se tornou independente em 1867, mas esteve vinculado aí à coroa inglesa até 1982, tá bom? Vai falar que a maioria da população tem o inglês como idioma oficial, mas na província de Quebec, né, originalmente aí colonizada pela França, o francês é a primeira língua, certo? Passando aqui, vai falar da economia do Canadá, tá? Do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o Canadá se destaca por ser um dos países com melhor IDH do mundo, tá? Passando aqui para frente, tá certo? Os blocos econômicos na América Anglo-Saxônica, tá? O principal bloco é o NAFTA, tá? Que entrou em vigor em 1994 e prevê a livre circulação de mercadorias entre os países membros, Estados Unidos, Canadá e o México, tá certo? E por aqui nós encerramos, tá? Essa pequena revisão aqui do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.